O aluno, naturalmente, ele é convidado pelo celular para interagir com ele mesmo dentro dos momentos de aula. Uma parte da nossa ideia foi tentar aproveitar essa conexão que o aluno tem com o celular para tentar passar para ele também um pouco da nossa mensagem. Estamos com o Henrique de Campos Júnior, coordenador de disciplina de marketing da ESP. Obrigado, professor, por atender nosso convite. Como tornar o celular um aliado no aprendizado de assuntos complexos? Essa foi uma preocupação que tocou o grupo de professores da disciplina de Marketing Mix, porque a gente principalmente estava num semestre difícil, no qual os alunos tinham muita demanda de outras disciplinas, e uma das ideias que a gente teve foi tentar não brigar com o acesso ao celular. O celular é uma grande janela de acesso para várias possibilidades de informação. E o aluno, naturalmente, ele é convidado pelo celular para interagir com ele mesmo dentro dos momentos de aula. Uma parte da nossa ideia foi tentar aproveitar essa interação que o aluno tem, essa conexão que o aluno tem com o celular, para tentar passar para ele também um pouco dos nossos conteúdos, um pouco da nossa mensagem. E essa foi a nossa ideia. Nós abordamos isso com uma técnica chamada microlearning, para entregar conteúdos para eles. Entendi. Professor, no que consiste essa técnica? Você pode explicar detalhadamente o que vocês fizeram? Claro. Os alunos trabalharam? Bom, o princípio da técnica de microlearning ele é relativamente simples. A execução não foi tanto, a gente descobriu isso também depois do decorrer do projeto, mas o princípio é bastante simples. Da mesma forma como a gente tem o e-learning, entregando conteúdo remotamente, o microlearning entrega conteúdo remotamente, só que em pílulas, em parcelas muito menores de conteúdo. E aí tem um pouco também daquele desafio de entregar um negócio mais complexo através de pílulas de conteúdo. Como que a gente executou o microlearning aqui na escola? Cada semana de aula era acompanhada por um módulo de microlearning que tinha entre 15 e 20 minutos de interação por semana com os alunos. E esses módulos eles tinham diferentes formatos. Era por hora um pedaço de um texto, um vídeo, poderia ter áudio, quiz de interação, atividades que eles deveriam fazer com o celular, tirar foto de um produto, tirar foto de uma gôndola. E este conteúdo, ele tinha o mínimo necessário para o aluno entrar em sala de aula já sabendo do que a gente ia falar e do que a gente ia tratar, de uma forma tal que dentro de sala de aula a gente pudesse dedicar a discussões e a exercícios práticos. Correto. E os alunos receberam bem essa interação? Você falou que teve umas dificuldades na operação. A gente teve bastante a carga de trabalho para construir um conteúdo de microlearning, só para você ter uma ideia de dimensão. Para cada 20 minutos de disciplina, a gente demorava algo em torno de 1 dia e meio para preparar o conteúdo, 1 dia e meio de trabalho do professor debruçado sobre o conteúdo. Então, compactar um conteúdo que é mais extenso, em pílulas de conteúdo, ele dá bastante trabalho, precisa de ajuda de outras áreas, como por exemplo de edição de texto, edição de imagem, edição de vídeo. Então é algo que demanda trabalho, né? Então essa foi a primeira questão que nós levamos em consideração. A segunda questão é sobre a recepção dos alunos, que você mencionou. Os alunos receberam bem a técnica de microlearning. Obviamente nós tivemos que fazer cobrança, né? Nós fizemos um teste entre conteúdos que não tinham nota e conteúdos que tinham nota, né? Os que não tinham nota eram menos acessados do que os que não tinham nota. Infelizmente, é um pouco da dinâmica do nosso aluno, né? Sim, exato, né? Talvez o caso seria distribuir a nota para outros conteúdos também, não sei, mas é uma questão do professor, né? É isso que nós vamos fazer agora na nossa próxima rodada. Entendi. Quer dizer que, mas assim, pelo que me contaram quando soube dessa história, foi uma demanda dos próprios alunos também que se sentiram assim, muito pressionados por grandes conteúdos de leitura, né? Isso. E eles queriam acompanhar, tinham boa vontade, mas não tinham tempo por causa de outras atividades também aqui na função. Claro, a ideia do microlearning é tomar aqueles tempos que são praticamente perdidos da pessoa e fazer com que ela use isso, em vez de ficar navegando na internet e acessando o Facebook para fazer outras coisas, que ela dedique a capacitação dela. Então, por exemplo, eu quero pegar o tempo do aluno que está vindo para a escola, no metrô, esperando numa fila de banco, esperando numa fila de supermercado, e a interação ela é pequena o suficiente para isso, para fazer com que ele reflita sobre um determinado pedaço do assunto que a gente vai discutir na aula no período seguinte. A ferramenta faz notificações e push para ele, né, falando, vem aqui, não esquece de mim, eu estou aqui e é o conteúdo importante para você ver na semana seguinte. Tá.
E quais foram os resultados que mais surpreenderam vocês? Assim, tudo? Houve resposta dos alunos objetiva? Como é que vocês metrificaram a utilização desse instrumento, dessa ferramenta? A gente está ainda fazendo análise de um monte de dados, né? A gente coletou bastante informação, a gente coletou dados sobre envolvimento dos alunos com a disciplina, né? Tempo que eles dedicavam dentro da ferramenta, tempo que eles dedicavam fora da ferramenta para se relacionar com a disciplina, aí obviamente por percepção e relato deles, e também obviamente questões objetivas, nota e participação deles em sala. O que a gente percebeu é que, principalmente naquelas disciplinas que o envolvimento, principalmente naquele conteúdo que o envolvimento do aluno era maior dentro da ferramenta, a participação dele dentro de sala de aula realmente aumentou bastante. Interação, perguntas e coisas dessa natureza. E, objetivamente falando, também a gente conseguiu observar dentro das diferentes turmas aumentos na média de até 1 ponto na nota, né? Então, quer dizer, as provas elas estão mais objetivas, ligadas com esse conteúdo, e o aluno consegue capturar isso melhor do que nos semestres anteriores. Tem outras disciplinas aqui dentro da Fundação, outros cursos também, você acha que tem potencial para adotar essa ferramenta? Como é que você vê isso na interação com outros colegas? Eu vejo como um dos nossos grandes desafios como docentes e como pedagogos, talvez seja como que a gente encara os novos cenários no qual a educação está inserida, né? A plataforma e as plataformas que a gente tem disponíveis, elas são possíveis e são factíveis de ser acessadas por diversas disciplinas. Eu vejo a aplicação prática em diversas disciplinas. Certamente a gente precisa preparar uma equipe para fazer isso, né? Os professores que estão nessa disciplina têm que estar envolvidos com isso, é algo que demanda trabalho anterior. Mas me parece uma enorme oportunidade. A gente pode fazer, inclusive, disto uma expertise para comercializar com outras escolas parceiras. Professor Henrique, muito obrigado por estar conosco. Foi muito bom falar um pouquinho sobre esse tema e realmente a gente desmistificar um pouquinho o celular não é o inimigo da... De forma nenhuma. Ele vai estar na sala contigo, então não adianta tentar brigar com essa realidade. Vamos tentar usá-lo como aliado para ajudar os alunos também a desenvolverem melhor no trabalho deles. Bom, muito obrigado. Obrigado a você, Rui.